celular no silencioso. Acabou a bateria. A coletiva lá na divulgação para vocês. Tudo pronto, não? Tony, câmera, pronto. Quando você quiser, pode começar. Boa noite, professor Renato Paiva. Gostaria de uma avaliação. Em um primeiro tempo que o Bahia criou inúmeras oportunidades, poderia ter conseguido um resultado melhor. E no segundo tempo teve uma queda de rendimento e até só teve o lance do Cauli, vamos dizer assim, no final do jogo, como principal ataque do Bahia. Como explicar essa mudança de postura do time no primeiro para o segundo tempo? Boa noite. É a leitura correta. Eu acho que a primeira parte nós fomos bem melhores que o Grêmio. Somámos oportunidades que devíamos ter feito mais uma vez golos, não fizemos. Na segunda parte entramos bem, o Kaique tem logo uma oportunidade, apesar de ser de um ressalto, é uma jogada bem elaborada por nós que resulta em oportunidade. A partir daí o Grêmio começou a tomar conta do jogo, começou a fazer substituições, a trazer qualidade, velocidade e força, e foi-nos encostando para trás. Algum déficit físico de alguns jogadores importantes da nossa parte. O jogo dividido em dois, acaba por ser o Grêmio a aproveitar no fim as oportunidades que teve. Nós não aproveitámos na primeira parte, eles aproveitaram na segunda e o resultado é este. Renato, por segunda vez consecutiva parece que o Bahia sofre a síndrome do segundo tempo. Meu comentarista comentava no primeiro tempo, dizia que foi um dos melhores primeiros tempos que ele já viu do Bahia. Mas o segundo tempo, o que acontece? É uma boa pergunta. De facto, fica este sabor amargo porque a primeira parte estou de acordo, é notável da nossa parte. Contra o segundo classificado do campeonato, é importante dizer isto. Uma equipa que está bem trabalhada e que tem valores individuais tremendos. Nós, mais uma vez, num erro infantil, em que a bola está nossa e deixa de estar, surge o primeiro golo do Grêmio. Acaba por ser novamente um golo mais oferecido do que conquistado pelo nosso adversário, mas nós não nos abatemos, continuamos a jogar. Acho que a primeira parte é de grande, a primeira parte é de grande qualidade da nossa parte. Não fazemos os golos que temos que fazer e a partir daí ainda com erros nossos sofremos golos. Segunda parte é o que se diz, não há dúvida, a equipa baixou, há peças que se calhar estão a acusar o excesso de jogos consecutivos. Quando mexemos as coisas não funcionaram tão bem, ao contrário do nosso adversário que meteu muita qualidade, muita velocidade, é um plantel recheado de qualidade, em especial do meio campo para a frente, são jogadores verticais, muito rápidos, bons tecnicamente, e o Grêmio acaba por aproveitar no fim, de facto, uma queda da nossa parte, na segunda parte, que aconteceu outra vez, mas não tinha acontecido com o Palmeiras, e não tinha acontecido com o Fluminense, a não ser aquela entrada. Foi o início da segunda parte em que entrámos a dormir, mas depois temos uma boa reação e acabámos o jogo em cima do Fluminense, com um jogador a mais, é verdade. Mas se fosse padrão, eu estaria mais preocupado. Agora, de facto, tenho que estar preocupado, porque não podemos ter um rendimento tão bom, tão lúcido e de tanta qualidade na primeira parte e de crescer a este nível na segunda parte. Portanto, cabe-me a mim analisar, perceber o que é que se passa, tomar medidas e continuar a trabalhar. Boa noite, Renato. Olá, acabamos por nos tornar repetitivos nas perguntas, porque infelizmente a equipe se torna repetitiva nos erros. Exato. Uma das jogadas mais antigas do futebol é o 1-2. E em 6 vezes 7 o Grêmio fez essa jogada. Contra o Fluminense a gente tomou um gol de 1-2. O cara passa, ninguém barra a passagem dele, ninguém interpõe espaço, o cara chega e finaliza. Em outros jogos a gente tomou gol de 1-2. E hoje o Grêmio fez isso, até por não ter tanta velocidade, faz a tabela. Faz 1-2. Já não era para o próprio atleta em campo, não precisa você estar gritando isso, mas não é para o próprio atleta perceber que aconteceu 1, 2, 3, 4, várias vezes. E aí, no final do jogo, já nos acréscimos, o Bahia toma o gol de 1-2 novamente. Como corrigir isso? E como a gente não está lhe perguntando toda a mão sobre corrigir os erros bobos infantis do sistema defensivo? Isto são questões táticas, ou seja, quando tu fazes 1-2 de fora para dentro, quem vem de fora para dentro tem que fechar rápido aquele espaço. E aquele espaço, se não o fechares rápido, acabas por receber uma bola no espaço e nas costas e depois fica difícil, porque a linha está alinhada, conseguimos tirar um ou outro
impedimento hoje, mais um golo através do trabalho da nossa linha defensiva. Eu quero dar mérito também à jogada do Grêmio, que é uma boa jogada, inclusive o Ferreira quando cruza por cima, porque o Canu faz um tackle e ele cruza por cima, tem mérito, tem qualidade, mas depois o Chaves não fecha dentro e a bola vai entrar ali, deixa ganhar a sua frente, ele fecha, mas deixa ganhar a frente. Mas de facto é verdade, são questões técnico-táticas que nós temos que continuar a trabalhar, mas estão-se a repetir. E estão-nos a penalizar com golos. Tens razão, a análise que fazes é corretíssima. Não quero ver o jogo só por aí, queria ver o jogo também da primeira parte e das oportunidades que nós gerámos. Fomos uma equipa com tremenda dinâmica por corredor central e por corredores exteriores. Causámos muitos problemas ao Grêmio, que é uma equipa que tem muita qualidade, ainda por cima com 3 zagueiros. Num sistema de 3 zagueiros nós conseguimos criar muitas oportunidades e criar problemas. Não conseguimos ser eficazes e efetivos no ataque e depois também não somos na defesa e acabamos por sofrer 2 golos. Digo-te, o primeiro, não sei qual é o golo que me custa mais, se é o primeiro que nós trabalhámos e sabíamos que as pressões vêm de trás e que nós temos que carimbar uma bola no apoio frontal em vez de querer ficar com ela, depois a partir daí a equipa está em contrapé. É um conjunto de asneiras que eu continuo a dizer só se consegue trabalhando, não há outra forma. Boa noite, Renato Paiva. O jogo lá contra o Fluminense, você tinha um jogador a mais, perdeu o jogo por 2-1 e colocou o Daniel no lugar do Rezende. Com? O Daniel no lugar do Rezende. Sim. Por que hoje você não fez isso? Claro, os 2 times estavam iguais, mas o Bahia precisando dos 3 pontos, até pela situação que está na tabela. Por que não fez? Porque temos um jogo já na terça-feira também. E este jogo, bem como o próximo, eu e o meu colega Renato temos que olhar para, já que o jogo é sábado e terça, temos que olhar exatamente para este curto espaço de tempo e fazer movimentações pensando neste jogo e no próximo. É só isto. A questão das substituições, a questão do 11, em alguns pontos tem a ver com a equipa que nós quisemos lançar hoje e que de facto queremos lançar na terça. Porque com o volume de jogos e com a pouca rotatividade que nós temos feito nos jogadores, em alguns jogadores, hoje, até pelo caminhar do resultado, se nós na primeira parte conseguimos passar para a frente, eu teria outra leitura do jogo e teria descansado outros jogadores. Estando 1-1 em casa, eu priorizei, foi o jogo 2 porque queria ganhá-lo, não mexi noutras peças, mas a verdade é essa. A verdade é que nós jogámos 2 jogos num, este o primeiro e o próximo que aí vem, portanto as minhas decisões tiveram muito a ver com isso. Paiva, eu já lhe fiz essa pergunta antes, né? O Bahia fez 13 jogos, só venceu 3, perdeu 7. Se a gente fizer uma projeção até a 38ª, o Bahia faz 36 e cai na 35ª rodada por aí. Você acha que com 1/3 do campeonato já corrido, você acha que a briga agora é só para não cair? E se você se sente confortável para seguir o trabalho no comando técnico do Bahia após só 3 vitórias em 13? A briga foi sempre para não cair. Qualquer equipa que suba de divisão, na minha opinião, o primeiro objetivo é não voltar a cair. Depois se faz um caminho de qualidade para ficar mais à frente, que é o caso do Grêmio. Isso já é outra história. Veja a questão do Vasco, por exemplo. Mas isso são outros temas e outras questões. Para mim, a primeira prioridade para não dar o passo maior que a perna, como se costuma dizer no meu país, é manutenção. Lutar para manter. Termos os pés bem assentes na terra, não passarem coisas megalómanas. Primeiro objetivo, lutar para manter. E vamos continuar a lutar para manter. Os números são maus, são muita derrota, poucas vitórias, de facto é verdade. Em relação ao meu trabalho, eu continuo de forma séria e honesta a trabalhar. Não é uma avaliação que eu tenha que fazer. Quem tem que fazer a avaliação e quem tem que tomar decisões não sou eu sobre o meu trabalho. Portanto, eu limito-me a trabalhar com a mesma paixão e dedicação com o meu staff, com a equipa e com os meus jogadores, que, volto a dizer, são incansáveis e eu tenho um orgulho tremendo em trabalhar com eles. Paiva, você teve uma semana de treinamento até essa partida de hoje. E agora são só 2, 3 dias para terça-feira. Dá tempo de ajustar alguma coisa nesse pouco tempo? E já emendando uma outra pergunta também, você perde o Cicinho para a partida contra o Cuiabá, daqui a uma semana. Você, obviamente, o imediato é o André. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, já que ele tem o que você mais gosta, eu diria, que é o desenvolvimento do trabalho de base. Não, o André, grande parte do tempo, não esteve connosco, não é? O André esteve quase sempre em trabalhos de seleção.
e está um bocadinho fora daquilo que são as ideias coletivas e defensivas da equipa. O André é um jovem que tem que crescer, é um jovem que tem que perceber que ir à seleção brasileira tem que ser fruto do trabalho que faz no Bahia. O Bahia é mais importante para o André, no sentido do André ir à seleção. O André tem que trabalhar bem no Bahia para ir à seleção. Não pode ir à seleção só porque é o André, mas isso não são escolhas minhas. O que me preocupa é o André no Bahia e o André não tem estado. Portanto, utilizar o André e trabalhar o André quando ele estabilize dentro da equipa. Como preparar o jogo? O bom disto é que o adversário é o mesmo. Aqui a única dúvida é se o adversário se vai apresentar com 3 zagueiros ou com 2. É a mesma dúvida que o Renato vai ter, se nós nos apresentamos com 3 zagueiros ou com 2. De resto, as dinâmicas são claras. O Grêmio tem sido uma equipa muito igual, muito parecida naquilo que é o seu ADN ao longo deste campeonato. É uma equipa que faz muitos golos, é uma equipa que tem muita qualidade do meio campo para a frente, mas mesmo muita, individual, e depois tem um trabalho coletivo interessante, porque tem muitos golos de combinação direta, de jogo associativo, de jogo coletivo. E quando não tem isto, tem a qualidade individual que aparece. Temos estudado o Grêmio dentro disso. Repito, pena que a nossa primeira parte não nos tenha dado mais golos para nós não perdermos este jogo. Perceber, sim, porque a decalagem da primeira para a segunda parte, trabalhar em cima disso, nada mais. Boa noite, professor. Você falou de time que sobe da segunda divisão, geralmente a briga ela é para não cair, só que Como Grêmio... primeiro objetivo. O Grêmio hoje é o segundo colocado, o Cruzeiro foi uma outra equipe que subiu também e o Bahia não ganhou o jogo, ganhou diante do Vasco fora de casa, vale lembrar isso também. Só que são erros que a gente, como o Baraúna falou, como outros falaram aqui, a gente vira e mexe, está sendo repetitivo na coletiva e tal. De que forma tem algum equívoco na montagem do elenco? Porque você tem lesões, mas hoje também você olha para o banco e, teoricamente, você não tem jogadores que entram e dão as mesmas respostas de alguns que vêm atuando como titular. Sabes que isso tem... A questão da montagem do elenco é responsabilidade do Cadu e minha. Portanto, eu não vou saltar do barco fora só porque agora estamos a perder jogos. Eu sou o treinador e tive também, obviamente, influência nas escolhas, como tem o Cadu e o Grupo City, que é o responsável pelas contratações dos jogadores. Não há nenhum jogador que esteja aqui sem o meu aval, em primeiro lugar. Podem não ter estado alguns que eu queria, mas isso também, às vezes, nem todos podem ser comprados, e isso também, quem gera as finanças não sou eu. Só me cabe pedir. Mas isso, o elenco é o que é, são os jogadores que temos desde o início que foram chegando aos poucos, e depois vamos bater no mesmo. Sentado aqui, fui muitíssimo criticado porque fazia rodízios, e porque dava ritmo a alguns jogadores, não é? Era um motivo para perdermos, e agora deixei de fazer rodízios e jogar sempre com os mesmos. O que acabou por trazer, e se bem se lembram, não fazia por causa das lesões, começaram a haver lesões, mas para além de haver lesões, aqueles que faziam parte desse rodízio não competem, ou competem menos. E pedir a um Mugni, a um Diego Rosa, que entrem e que dê uma resposta, mesmo o Admir que vem de lesão, que entrem, que dê uma resposta quando não têm ritmo competitivo, porque treinar é muito importante, mas o ritmo do jogo, a confiança do jogo, é outra coisa completamente diferente. Tu treinas com os teus colegas, mas quando vais para o jogo jogas contra uma equipa que te quer ganhar, que tu não conheces. E portanto, é o calendário que é e as escolhas que a gente tem que fazer. E normalmente tu, quando perdes, és atacado, quer dizer, não é atacado, peço desculpa, não é o termo, és criticado por uma decisão, e depois, se perdes num contexto contrário, também és criticado por essa decisão. Mas é a nossa vida, é o nosso trabalho. Eu vou voltar a dizer, nunca aqui, nem em lado nenhum, me queixei por falta de jogadores, nunca, nem os que contrataram, nem os que não contrataram, nem os que estão lesionados, porque eu tenho um elenco de homens para trabalhar. E se eu me queixar aqui, por exemplo, da falta do Biel, os outros que ali estão preparados para jogar vão dizer: aquele senhor que me comanda não tem confiança em mim, e portanto não é isso que eu vou fazer. Tenho um elenco, vou defendê-lo à morte, qualquer um dos meus jogadores, vou defendê-lo à morte, estarei sempre na frente deles, sempre. Há coisas que eu defendo muito num clube de futebol: os jogadores e a torcida. E vou voltar a dizer, a torcida temos que defender sempre, porque hoje, mais uma vez, em momentos difíceis na segunda parte,
agarrou na equipa, puxou pela equipa, trouxe a equipa para cima, tentou fazer o trabalho dela, que tão bem esta torcida sabe fazer. Portanto, são duas coisas fundamentais numa equipa, num clube de futebol. Eu vou defendê-los à morte. São estes que eu tenho, é com estes que eu vou jogar, é com estes que eu vou tentar dar minutagem, dentro daquilo que sempre, rodízio, não rodízio. Metes mais jogadores, não metes mais jogadores. Não há como solucionar isto e continuar a trabalhar.